Então, prezados, na nossa aula de hoje, a gente vai voltar a debater fundamentos sobre a segmentação de mercado. Vamos falar sobre a importância da segmentação de mercado, né? Depois de entender o que é a segmentação de mercado, fica fácil entender porque ela é uma poderosa ferramenta de marketing, bem como porque e como ela oferece um fundamental potencial estratégico, né? Hoje, praticamente todas as empresas bem-sucedidas utilizam a segmentação, o que se justifica claramente uma vez que todos os mercados incluem grupos de pessoas ou organizações com diferentes desejos, necessidades e preferências de produtos ou serviços. Logo, esta é uma das principais justificativas da importância da segmentação de mercado, porque a segmentação de mercado ela busca identificar cada grupo de clientes para então propor ações específicas para cada um deles. A gente vai segmentar para entender dentro daquele mercado global, né, características comuns, identificar cada cliente, o que eles têm em comum, isso aqui um grupo pode ter em comum, né, para a gente poder fazer ações de marketing específicas para esses clientes, certo? Então, segundo grandes autores na área, a segmentação de mercado ela é importante porque ela ajuda os profissionais de marketing a definir mais precisamente as necessidades e os desejos do consumidor. A partir da segmentação, os profissionais de marketing conseguem definir de forma mais clara e evidente quais são as necessidades e os desejos do consumidor, porque eles vão fazer uma seleção, eles vão fazer um crivo, eles vão tentar entender de forma mais específica cada grupo que compõe, né, um mercado enorme de consumidores. Quais são as necessidades, quais são as características em comum de cada um. E a segmentação de mercado também é importante, porque como os segmentos de mercado diferem, né, são diferentes em tamanho e potencial, a segmentação ajuda no processo de tomada de decisão, levando os tomadores de decisão a definir os objetivos de marketing de maneira mais precisa e a melhor alocar os recursos. Ajuda a atingir melhores resultados através do desempenho das ações mercadológicas, sempre que os objetivos são estabelecidos com maior precisão e são claros para todos os envolvidos. Ou seja, essa questão de fragmentar, né, segmentar para entender melhor, para compreender melhor, para ver características em comum, para fazer ações mais específicas, né, para destinar ações, para tomar decisões mais assertivas, são uma das principais importâncias apresentadas pela segmentação de mercado. Muitos autores também abordam os benefícios da segmentação de mercado, né? Sua importância e benefícios que a segmentação pode trazer. Por exemplo, como a capacidade de especificar os objetivos de marketing, a capacidade de melhorar o entendimento do comportamento dos consumidores e suas motivações, a capacidade de alocação mais eficiente dos recursos financeiros e humanos, a capacidade de responder mais rapidamente às mudanças do ambiente externo e de canalizar as forças da organização, e a capacidade de perceber que, à medida que se aprofunda os conhecimentos sobre um ou mais grupos de clientes, cresce sua capacidade de satisfazê-los por meio da construção de compostos de marketing mais efetivos. Ou seja, então aqui nós apresentamos muitos benefícios que a segmentação de mercado pode trazer, né? Existe uma série de benefícios, né, que essa implementação de uma segmentação pode gerar, né? Nesse parágrafo a gente também tem uma abordagem muito importante sobre a segmentação de mercado. A segmentação de mercado obriga as organizações a concentrarem seus esforços dentro de parâmetros bem definidos. Com isso, os tomadores de decisão ficam melhor informados e mais alerta aos fatores que afetam as operações das organizações que comandam. O efeito prático desta condição é a especialização contra a generalização, ou seja, o desenvolvimento de bases mais seguras e homogêneas contra generalizações incertas e pouco centradas, geralmente baseadas na ideia de tudo a todos. Essa ideia de tudo para todos, ela não é válida quando a gente implementa uma segmentação de mercado. Nem tudo vai servir para todos, certo? Nem tudo vai servir para todos. A segmentação de mercado, ela justamente aborda isso, que a gente tem que entender, né, conhecer as condições de cada mercado, conhecer a parte, o que tem em comum
de dentro de um segmento, dentro de setores, para que a gente possa, de fato, elaborar campanhas, ofertar produtos que realmente aqueles indivíduos tenham condições de comprar, tenham condições de obter, tenham condições, certo? Ou tenham o desejo de adquiri-lo. Porque nem tudo serve para todos, nem tudo vai para todos. Isso, a segmentação de mercado também retrata isso. Que fique claro também que, resumidamente, a segmentação de mercado é importante porque ela é capaz de direcionar os esforços organizacionais ao público correto, certo? Evitando o desperdício de esforços em recursos humanos e técnicos, etc. Vários recursos, né? Recursos financeiros principalmente. Criando com isso as condições para a maximização dos resultados positivos. Outras situações é que existem requisitos, né? Requisitos da segmentação de mercado. Existem condições, né, para que a segmentação de mercado ela ocorra. Ou seja, quais são os requisitos para a realização da segmentação? Ou seja, o que garantirá que a segmentação de mercado será bem sucedida? De maneira geral, muitas variáveis estão envolvidas, mas o que primordialmente deve-se saber é que certas condições são específicas para certos casos, isto é, os requisitos devem ser avaliados de maneira ampla para todos os casos e devem ganhar aprofundamento analítico e técnico na medida em que são detectados os elementos críticos envolvidos. Na tentativa de elencar os principais elementos que devem ser levados em consideração no processo de segmentação de mercado, na busca por garantir resultados positivos satisfatórios, deve saber o quê? Então vamos analisar agora quais são as condições, o que deve ser levado em consideração quando a gente está elaborando e implementando processos de segmentação, certo? Primeiro, a segmentação ela permite que os profissionais de marketing identifiquem grupos de clientes com necessidades similares. Quando a gente faz uma segmentação, a gente vai conseguir identificar grupos de clientes que têm necessidades similares, parecidas, e analisem as características e o comportamento de compra desses grupos. Essa é uma situação que tem que ser analisada. Segundo, a segmentação fornece informações para ajudar os profissionais de marketing a projetar o composto de marketing que atenda especificamente às características e desejos de um ou mais segmentos. E terceiro, a segmentação de mercado é consistente com o conceito de marketing de satisfazer desejos e necessidades de consumidores, e ao mesmo tempo atender aos objetivos da organização. Essa é a ideia de entregar valor ao cliente com lucro para a organização, sendo que o termo lucro deve ser de alguma forma percebido pelas partes, né, ou seja, cliente e organização, uma vez que todos se satisfazem profundamente com a negociação realizada. Ou seja, essas três condições aí, esses três critérios são muito importantes quando a gente está implementando uma segmentação de mercado. Ainda segundo, né, os autores citados anteriormente, para que a segmentação de mercado ela seja útil, ela deve atender a 4 critérios. Quais são os critérios que a segmentação de mercado deve atender para que ela seja considerada útil? Esses são a substancialidade, a identificação e mensurabilidade, a acessibilidade e a receptividade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Vamos falar sobre a substancialidade. Um segmento de mercado ele deve ser grande o suficiente para garantir o desenvolvimento e a manutenção de um composto de marketing, ou seja, os 4 P's, né? De uma ação, ou seja, de uma ação mercadológica, uma campanha profissional, enfim. Esse critério não significa necessariamente que um segmento deva possuir muitos clientes em potencial. Ele não precisa ter muitos clientes em potencial, ele tem que ter um número mínimo, uma quantidade mínima, para que realmente tenha viabilidade, certo? Identificação e mensurabilidade. Os segmentos devem ser identificáveis e mensuráveis. Ou seja, os segmentos de mercado a gente tem que conseguir identificar. Ou seja, a identificação é importante. E além de identificar, a gente tem que conseguir medir. A gente tem que conseguir mensurar esses segmentos. Dados sobre a população dentro de limites geográficos, número de pessoas em diversas categorias etárias e outras características sociais e demográficas são frequentemente fáceis de obter e oferecem mensurações razoavelmente concretas sobre o tamanho do segmento. Ou seja, um segmento de mercado ele tem que ser identificável e mensurável. A gente tem que conseguir mensurar, né? A gente tem que conseguir identificar os elementos que fazem parte, né? Os clientes que fazem parte desse segmento.
E temos outro critério, o critério, que é a acessibilidade. A organização deve ser capaz de atingir os membros dos segmentos visados com compostos de marketing personalizados. Lembre-se de que alguns segmentos de mercado são difíceis de atingir, como por exemplo homens idosos, certo? Ou seja, essa segmentação de mercado ela tem que ter acessibilidade. Ou seja, a empresa tem que ter condições, tem que ser capaz de atingir, de acessar os membros desses segmentos que são visados, certo? Tem que ter acessibilidade. Não adianta você conseguir identificar, mensurar, se você não ter acesso, né, aos membros desses segmentos. E obviamente o último critério, que é a receptividade. Que neste caso da receptividade, os mercados podem ser segmentados utilizando qualquer critério que pareça lógico. Entretanto, a menos que um segmento de mercado responda ao composto de marketing de maneira diferenciada em relação a outros segmentos, não precisa ser tratado de maneira diferente. Por exemplo, se todos os clientes precisarem do mesmo preço para um produto qualquer, não há necessidade de oferecer versões com preços altos, médios e baixos para diferentes segmentos. Ou seja, tem que ser bem recebido. E essa receptividade da segmentação, a gente tem que perceber se existe as diferenças dos segmentos. Se existe diferenciação, se existe algo diferente, alguma disparidade. Porque se não houver disparidade, não adianta também. Certo? Então, para que uma segmentação de mercado seja bem sucedida, é necessário as seguintes condições. Então, para a segmentação ser bem sucedida, é necessário que um segmento seja especificamente identificado e medido. Algum segmento, quando a gente vai implementar a segmentação, algum grupo vai ser especificamente identificado e medido, né? Ou seja, quem está dentro e quem está fora do segmento. Essas perguntas devem ser respondidas. Para ser também bem sucedido, é necessário que um segmento evidencie um potencial adequado. Algum segmento ali tem que ter um potencial adequado, né? Que a questão da oportunidade deve ficar claramente definida. Porque se não tiver potencial, a gente não vai ter uma segmentação bem sucedida. E se não tiver potencial, aqueles membros daquele segmento não tiver potencial, um potencial de compra, um potencial de aceitação de produtos, enfim, não tem viabilidade de segmentação. Então tem que ter um potencial. E que um segmento seja economicamente acessível e viável, certo? Ou seja, alguém tem que ter condições econômicas acessíveis, viáveis para a compra de um produto, para a aceitação do produto que vai ser lançado, enfim. Um segmento também tem que reagir. Um segmento reage aos esforços de marketing, certo? Ou seja, portanto, os esforços devem ser adequados ao segmento-alvo. E isso só poderá ocorrer conhecendo-se muito bem o segmento, através do método que gerou a segmentação em questão. E tem que ter um segmento estável. Um segmento tem que ser estável. Ou estável enquanto durar a ação de marketing que a ele é destinada. É importante destacar que existem ações que atendem às tendências e mega tendências, mas também aqueles que atendem a time de moda. Enfim. Ou seja, tem que ter um segmento estável, que ele tenha ali uma sequência, que ele vai ser estável no mínimo enquanto durar a ação de marketing, que é a ele destinada. Certo? Que não tenha mudanças, variações de desejos, de necessidades, uma variação econômica, renda, enfim. Isso vai prejudicar muito. Então, um segmento ele tem que ser estável, pelo menos um. O segmento ele tem que reagir aos esforços de marketing. Um segmento tem que ser, no mínimo, economicamente acessível. Todas essas situações são necessárias para que uma segmentação de mercado seja realmente, né, obtenha resultado, seja útil, seja viável, né, seja bem sucedida, enfim, certo? Então tem todas essas questões que tem que ser abordados aí. Aqui nesse quadro aqui, a gente pode observar formas ou critérios para a segmentação de mercado. Quais são as formas para a gente poder fazer uma segmentação? Quais são os critérios que podem ser levados para fazer a segmentação? Vamos ver aqui, uma segmentação demográfica. Como é a forma e o critério para fazer uma segmentação demográfica? A segmentação demográfica é o processo de identificar segmentos de mercado com base nas características da população. Quais são as características da população? Qual é a questão de idade, sexo, estado civil, e etc.
Existe uma segmentação socioeconômica, que é baseada na renda, na distribuição de renda, enfim. É o processo de identificar segmentos de mercado com base nas características sociais e econômicas da população, como renda, posse de bens, escolaridade, classe social e ocupação profissional. Existe uma segmentação geográfica também, que é o processo de identificar segmentos de mercado com base em critérios geográficos como localização, densidade populacional, a cidade em si, os bairros, são segmentações geográficas. Segmentação por benefícios é o processo de identificar segmentos de mercado com base nos benefícios procurados pelos clientes, o status, desempenho, etc. Existe uma segmentação por grau de utilização. É o processo de identificar segmentos de mercado com base no nível de consumo. E temos a segmentação psicográfica, que é o processo de identificar segmentos de mercado com base no modo como as pessoas pensam, certo? E levam suas vidas. Ou seja, existem várias formas de elaborar uma segmentação, existem critérios também. Como vocês podem perceber, existe uma segmentação demográfica, socioeconômica, geográfica, por benefícios, por grau de utilização, uma segmentação psicográfica e outras formas também de segmentação, certo? Que vocês podem bolar, podem necessitar, enfim. Aqui nós podemos apontar algumas das principais vantagens da segmentação de mercado. Eu vejo a seguir algumas das vantagens da segmentação de mercado referentes à relação cliente e organização. Quais são essas vantagens? Conhecer melhor cada cliente, seu perfil e características é uma grande vantagem da segmentação. Servir melhor o cliente, porque como você conhece mais o cliente, você consegue servi-lo melhor. Ou seja, quantificar, contar com maior exatidão quem são os seus clientes. Cuidar melhor do tipo e da intensidade da distribuição dos produtos e serviços oferecidos. Utilizar melhor os recursos da propaganda. Pesquisar melhor, planejar melhor. Ou seja, aqui temos grandes vantagens da segmentação. No meu ponto de vista, conhecer melhor cada cliente, seu perfil e características é uma das principais vantagens da segmentação. Porque como você conhece muito bem, conhece sistematicamente seu cliente por ter feito uma segmentação, a tendência é que as suas chances de conseguir a aceitação desse cliente, de oferecer o produto certo a esse cliente, de fazer uma ação de marketing correta e específica para esse cliente, aumenta muito. A tendência é que você consiga de fato acertar, que você tenha uma tomada de decisão correta e que você consiga obter resultados satisfatórios. E como foi citado, já que uma segmentação de mercado é justamente tentar encontrar similaridades, características em comum, desejos em comum, existem muitos fundamentos que são diferentes. Que tem quais são as variáveis? Quais são as principais variáveis de segmentação de mercado, do mercado do consumidor? Que às vezes muitas variáveis, muitas mudanças, por exemplo, disparidades. Por exemplo, aqui nós temos um quadro onde apresenta principais variáveis de segmentação para os mercados consumidores. Por exemplo, dentro de variáveis geográficas, tem muitas variáveis geográficas que têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, região, tamanho do município, tamanho da cidade ou da área metropolitana, a concentração, o clima, todas essas podem ser consideradas variáveis geográficas, certo? Por exemplo, uma variável geográfica que é a região. A região pode ser montanhosa, pode ser montanhosa, enfim. O tamanho do município, certo? Se é um município de porte A, B, C e D, o tamanho da cidade ou da área metropolitana, se é abaixo de 5 mil habitantes, acima de 100 mil habitantes, enfim, a concentração, se é uma concentração mais urbana ou rural ou suburbana, enfim, existem várias variáveis de segmentação de mercado que têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, algumas aqui são variáveis geográficas e existem outras variáveis em si, certo? Que têm que ser analisadas. É justamente por isso que a gente faz uma segmentação. É para poder encontrar algo em comum, particularidades específicas, para que a gente consiga conhecer melhor o nosso cliente, o nosso público-alvo. Então existem muitas variáveis de segmentação de mercado, para os mercados industriais. Temos variáveis demográficas, variáveis operacionais, certo? Variáveis demográficas, setor industrial, quais indústrias devemos focalizar?
né? Já vem com a questão da variável demográfica. Tamanho da empresa. Qual o tamanho das empresas que devemos focar? Quais as áreas geográficas devem ser focalizadas em termos de localização? Aí tem variáveis operacionais. A tecnologia. Que tecnologias de cliente devem ser focalizadas? Status de usuário e não usuário. Devem ser focalizados grandes, médios, pequenos usuários ou não usuários? Enfim, tem muitas variáveis de segmentação para os mercados industriais, certo? Muitas variáveis mesmo. E agora, na parte 2 da nossa aula, na parte 2 a gente vai falar um pouco sobre diferenciação e segmentação de mercado, certo? Então espero que nessa parte vocês tenham entendido, feito as anotações, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato e assistam, façam essas anotações que posteriormente iremos fazer exercícios, tá? Então vão agora para a parte 2 da nossa aula de hoje.